Eu ouvi dizer que vocês querem muito mais recomendações de livros com fadas. Eu também ouvi dizer que vocês gostam de fadas más. Olá, biduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou Gisele e esse aqui é o Ambição Literária e esse é um dos meus temas favoritos. Eu tenho já um vídeo aqui no canal de recomendação de livros com fadas. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Mas aqui, gente, também tem livros muito especiais, porque eu venho lendo muitos livros, então com esse elemento das fadas ultimamente. E tem um livro em específico que me inspirou a fazer essa lista, né? Eu vou começar por ele. Inclusive, o legal desse primeiro vídeo é que eu dei uma introdução, falei um pouquinho sobre as fadas, né? Como é que surgiu, né? O que significa o nome. Então ele realmente está muito legal. Aqui eu já vou direto para as recomendações, então. E também não vou repetir as recomendações. Então se você achar que falta um livro assim crucial, é porque já pode ser que esteja lá no primeiro vídeo, depois vocês vão lá conferir. Mas vai depois desse vídeo. Para começar, então, o livro que me inspirou a fazer esse vídeo, né, 2.0, porque eu falei, gente, eu acho que eu preciso falar sobre fadas novamente, né, e trazer uma recomendação, porque eu quero muito falar sobre esse livro. Então foi Uma Alma pela Metade. Esse livro, então, eu li recentemente. Eu comprei esse livro na Bienal, gente, e assim, eu devorei. Eu acho que eu li esse livro aqui em 2 dias. Ele não é muito grande, ó. Não tem nem 300 páginas, ele é realmente bem pequenininho. Uma breve sinopse, então, para esse livro. A gente tem aqui uma realidade alternativa, então, do nosso universo, né, do nosso mundo. A gente tem aqui uma Londres não, a gente tem uma Inglaterra vitoriana e a gente tem uma personagem que chama Dora. Quando ela é pequenininha, ela não para, ela é muito serelepe e ela vai pra floresta, assim, ela tá subindo em árvores, ela tá explorando. Quando aparece, então, uma criatura, assim, muito excêntrica, muito diferente e fala que a mãe dela prometeu a alma dela, né, quando ela nem tinha nascido, e falou que chegou o momento, então, de cobrar essa alma. E tá levando ela embora, mas a priminha dela, assim, que é menorzinha que ela, aparece, consegue defender ela, assim, atacar esse ser feérico com uma tesoura de ferro, que é esse objeto muito presente aqui na história. E ela consegue, então, salvar a Dora. E esse feérico, então, que é o Lord Hollow Valley, uma coisa assim, ele diz, então ele meio que amaldiçoa ela, né? Então ele fala assim, ó, você não vai ser mais a mesma, né? Eu tô levando algo seu aqui comigo, mas um dia eu volto pra levar o restante, sabe? Um dia você vai ir por inteiro junto comigo. E aí, depois disso, a Dora, ela nunca mais foi a mesma, né? Ela sempre achou que faltava alguma coisa, né? Então, faltava um pouco de senso, assim. Ela nunca foi capaz de sentir grandes emoções, sabe? Ela nunca foi capaz de sentir alegria, sabe? Ou uma tristeza muito forte, ou, por exemplo, um constrangimento ou choque. Ela sempre sentiu uma distância, assim, sabe, das emoções. E as emoções ela sente a longo prazo, sabe? Então ela vivencia as coisas, ela sente, e aí com o tempo ela compreende aquilo que ela tá sentindo. Ela não é capaz, assim, de vivenciar as coisas, assim, naquele momento, de forma instantânea. Tudo isso porque esse feérico, ele meio que roubou metade da alma dela, sabe? Por isso que a gente tem aqui uma alma pela metade, né? E aí ela meio que tá condenada, enquanto ela estiver ali, né, dessa forma, a viver desse jeito. Só que o que acontece? Uma pessoa que não tem noção de constrangimento, uma pessoa que não tem noção do que é passar vergonha, por exemplo, né? Como que ela vai lidar, né? Como que ela vai viver na Inglaterra, né? Vitoriana, né? Que é o lugar, assim, que reina são os costumes, né? E tudo mais. Então é muito difícil para ela mesmo, né? E ela é uma pessoa que ela vive, assim, meio que de favor na casa da prima. A prima, assim, trata ela muito bem, protege ela de tudo, mas a tia já meio que tá de saco cheio, porque acha que ela é uma pessoa muito sem noção, acha que ela é um fantoche, sabe? Que ela não é uma pessoa de verdade. A prima que tá sendo apresentada pra sociedade e a mãe tá buscando incessantemente um marido, né, pra ela. Ela vê uma oportunidade de ajudar a prima, então, através do Lorde Feiticeiro,
aqui desse local, né? E aí quando eu falo que a gente tem uma Londres, uma Inglaterra, né, um mundo que é semelhante ao nosso, mas ao mesmo tempo tem a parte da magia, né? Então a gente tem o Lorde Feiticeiro, a gente tem a parte então dos encantamentos, a gente tem a parte também dos feéricos, né? Que o pessoal tem um pouco de receio, um pouco de medo, assim, de lidar com eles. E aí a gente tem essa realidade, sabe? E a Dora, gente, ela é uma fofa. E esse livro, ele me surpreendeu muito porque ele é vendido como castelo animado, sabe? Por conta dessa maldição, sabe? Essa jornada da Dora. E também como Bridgerton, né? Porque a gente tem essa questão, então, de casamentos e bailes e Londres vitoriano. Só que ele vai muito mais além, sabe? Ele vai muito mais além. Porque ele expõe a parte da Inglaterra e dessa Londres vitoriana que essas histórias, então, não expõem, sabe? Ela não mostra só o glamour, ela mostra também a podridão. Então eu comecei a sacar isso logo quando elas chegam lá, então, em Londres, por exemplo, ela já fala do cheiro horrível, sabe? Como a cidade, ela é suja, sabe? Então ela começa a falar, nossa, como pode essa cidade ser tão cheia? Coisa que nos livros de romance, geralmente, a gente não tem. E não para por aí, sabe? A gente também tem, por exemplo, quando ela visita, ela vai com um amigo dela aqui até as casas de trabalho, e aí a gente vê as condições dessas casas de trabalho, né? Que são as pessoas que servem fazem de tudo para esses bailes existirem, e a gente vê as condições que eles vivem, sabe? Então, assim, tem uma crítica incrível, sabe, da autora com relação a toda essa sociedade de glamour que tinha. E, ai, gente, é incrível. A Dora, ela é uma fofa, sabe? Ela é muito inteligente, apesar dessa distância que ela tem das emoções, sabe? E dá muita pena de como as pessoas tratam ela. O romancinho é muito fofo. Eu fiquei com muito pé atrás, porque a princípio, né, a gente tem aqui o interesse romântico da personagem. Ele é muito escrotão, sabe? Ele é muito mal-humorado. E eu fiquei com medo dele tratar mal, sabe? Ela. Mas você entende a revolta dele, sabe? O porquê que ele é tão revoltado. Enfim, é isso, gente. Eu amei esse livro aqui. Eu fiquei muito surpresa. Tava muito ansiosa pra ler. Ele é considerado uma cozy fantasy. E eu favoritei. Sabe? Eu amei. E a parte, assim, das fadas, assim, das fadas más. É muito, 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 muito legal. Eu amei esse livro. Tem que ter Holly Black numa lista de livros com fadas, não é mesmo? E o livro que eu vou recomendar é O Canto Mais Escuro da Floresta. Eu finalmente li esse livro que eu gostaria de ter lido há muito tempo. Na verdade, eu escutei o audiobook na Audible e o audiobook tá muito bom nessa história. Então, a gente acompanha dois irmãos, o Ben e também a Hazel, e eles moram numa cidade que é muito peculiar. É uma cidade que é muito próxima, então, dessa linha tênue, sabe? Que separa o mundo dos humanos do mundo das fadas, né? Então, querendo ou não, são duas sociedades que convivem. Eu não vou falar que convivem em harmonia, porque não tem como conviver em harmonia, então, junto com o reino das fadas, né? Porque é uma sociedade muito, muito diferente, né? Que gosta de pregar muitas peças, mas acaba então convivendo. Como que eu posso dizer? É uma cidade que está acostumada então a lidar com o reino das fadas. Então eles sabem como lidar, eles sabem, por exemplo, como se proteger, sabe? Eles sabem os amuletos, sabe? Então é de senso comum que as fadas existem e que eles têm que lidar com elas, né? Se eles saem dessa cidade, por exemplo, e se eles comentam com outras pessoas sobre as coisas que eles vivem ali, as pessoas riem e acham que é fantasia, sabe? Ninguém acredita neles, né? E aí, nessa cidade, também existe um corpo de um garoto com chifres que vive, sabe, tipo a Branca de Neve, assim, tirada num caixão de vidro? Então, só que nesse caso é um garoto de chifres, então, né, no caso um garoto feérico, que vive há muito tempo, então, meio que numa clareira, assim, ali da floresta. E esse local, então, atrai turistas, sabe? E é onde o pessoal se reúne para beber, sabe? Então, virou um centro turístico ali onde existe. E ninguém nunca sabe como faz, sabe, para despertar esse garoto, né? Ele sempre esteve lá, né? E aí a gente acompanha
o Ben e também a Hazel, que são irmãos ali inseparáveis, que se gostam muito. É muito bonitinha ver a relação deles, mas ao mesmo tempo eles guardam muitos segredos assim um do outro, né? Eu sei que é normal a gente guardar segredos assim, todo mundo tem segredos. Essa é uma coisinha que me irritou um pouco nessa história, sabe? Porque eles tem um pouquinho de falta de comunicação entre eles, mas aos poucos essas coisas vão se alinhando, né, pro bem da história. Mas ao mesmo tempo é muito bonitinha ver a relação deles e ver como que eles se gostam, né? E eles também adoram, sabe, ficar nesse caixão, então, observando. Eles criam histórias, sabe, sobre esse garoto. E aí a história realmente começa quando esse garoto desaparece. Depois, assim, de tantas lendas e tantas pessoas tentando despertar esse garoto, finalmente alguém consegue abrir esse caixão e esse garoto, então, ele desaparece. E é claro que a gente vai ver esses dois personagens envolvidos nessa história. E a gente vai ver toda uma trama envolvendo esse garoto e também o Reino das Fadas. E aí, gente, o que eu posso dizer? Eu gostei muito dessa história, sabe? Não foi uma história que, meu Deus, sabe? Amo, é a minha favorita da Holly Black. A minha favorita ainda continua sendo o Príncipe Cruel. Mas eu gostei muito, sim, da vibe aventurinha dela. Essa é uma história que é o YA, sabe? E eu achei muito uma vibe, assim, meio Stranger Things. Mas, assim, eles são um pouco mais velhos, né? Eles têm seus 16, 17, 15, 16... São nessa faixa. Tem essa vibe, porque a gente tem essa cidadezinha onde coisas estranhas acontecem. E aí a gente tem essas crianças, entre aspas, tendo que resolver as coisas. É uma história que tem diversidade, é muito gostoso de acompanhar. Não tem, assim, tanto romance. Eu acho que quem acompanha as histórias da Holly Black sabe que tem romance, né? O romance, ele é presente na história, mas ele não rouba, assim, sabe? O centro da história. Não vão esperando isso. Então a gente tem, assim, algumas pitadinhas, assim, de romance que é gostosinho de acompanhar. E, novamente, assim, o que eu mais gosto é presenciar o Povo das Fadas criado pelo Holly Black, sabe? Que é incrível, sabe? É de encher os olhos. Ela, assim... Ai, eu não sei, sabe, gente? Ela tem o dom. Ela tem o dom, porque ela preenche tudo, sabe? Porque ela descreve, ela fala, assim, da textura e ela também fala do cheiro. Então eu consigo, assim, imaginar tudo, sabe? É incrível o mundo criado por ela, sabe? É tudo. Então, mesmo que não seja uma história, assim, super incrível e também 5 estrelas, eu me diverti, eu me senti confortável porque eu adoro o universo dela. E eu acho que quem gosta de fadas também vai gostar desse livro. O próximo livro que eu vou recomendar é A Enciclopédia das Fadas, da Emily Ward. Esse é um livro que também não é muito grande. Ó, não tem nem 300 páginas também, então esse é um livro que também dá pra devorar. E tem um vlog de leitura aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards. E aqui nessa história, gente, esse acho que também é um livro que dá pra chamar de cozy fantasy, porque eu lembro que quando eu li eu me senti muito assim, num lugar meio aconchegante, sabe? Eu queria muito que tivesse frio para poder acompanhar, acho que é porque a história se passa também, em boa parte, assim, num lugar muito gelado, né? Mas aqui a gente passa a acompanhar a Emily. Então não é à toa que o livro leva o nome dela, então, né? Que ela é uma pesquisadora e ela quer escrever a primeira enciclopédia das fadas, né? E ela tá pesquisando um tipo específico de fadas, então, que são os ocultos. Ela viaja, então, para um vilarejo pacato, sabe? Que é muito distante, eu não lembro nem o nome, porque é muito difícil esse nome. Ela vai até esse vilarejo, porque é o local, então, que pode ser próximo dessa espécie dessas fadas. Então ela vai até lá com o seu cachorro, né? Aliás, ela lida muito melhor com um cachorro, e até mesmo com as fadas, né? Do que com pessoas, porque a Emily, ela não lida muito bem com convenções sociais e com sentimentos, né? Ela não sabe muito bem lidar com isso e compartilhar, né? Conversa e tal, então ela é muito na dela. E aí ela chega lá pra fazer a pesquisa dela e ela, querendo ou não, ela tem que socializar, ela tem que conversar porque é uma vila muito pequenininha e as pessoas querem, né, se enturmar com ela. Só que quando ela tá lá, a gente tem, então, a chegada do Wendell Bumblebee. É muito difícil falar esse nome, vou falar só Wendell, tá? Que é um amigo
é o único amigo que a Emily tem, pra vocês verem como que ela é uma pessoa amigável. Só que ao mesmo tempo, ele também é um rival dela, sabe? Porque eles competem em algumas coisas. E quando ele chega lá, ela fica com um certo pé atrás, sabe? Porque ele chega lá dizendo que quer ajudar ela, mas ela fica com medo porque ele está lá pra realmente me ajudar ou ele quer roubar minha pesquisa, sabe? Então ela fica com um pé atrás com ele. Só que o que dá raiva é que ele chega lá, enquanto ela tava toda receosa, assim, sabe, com as pessoas, ele chega lá, todo tagarela, conquistando todo mundo, conversando com todo mundo, levando todo mundo na lábia. E ela fica muito sem jeito. E aí a gente tem essa situação enquanto ela fica tentando fazer essa pesquisa, né? Só que as pessoas ficam meio fechadas, né? Porque ela é uma pessoa fechada também. Como que as pessoas vão, então, conversar com ela, se abrir com ela sobre fadas, se ela é uma pessoa meio fechada, né? Ele tem, então, mais jeito, né? Mais oportunidade de conquistar as pessoas, também descobrir mais sobre as fadas. Então, a gente tem essa situação. Eu amo a dinâmica entre ela e o Wendell, sabe? É muito divertida. E, ao mesmo tempo, o romance aqui, ele é muito sutil, sabe? Ele é muito sutil mesmo. Porque a Emily, ela realmente não é o tipo de pessoa que também sente as coisas com certa intensidade. Então, para lidar com ela, precisa ser sutil. Então eu gostei muito, sabe, de como aconteceu. Porque se fosse uma coisa muito abrupta, muito emocionante, muito uau, pra ela não ia, tipo, ligar, sabe? Não ia fazer muito sentido. Eu acho que ela é, inclusive, uma personagem autista, mas eu não tenho certeza porque eu não encontrei nenhuma confirmação oficial. Mas eu vi, inclusive, algumas pessoas falando que sim, né? Algumas pessoas que são autistas que se identificaram com ela, né? Então eu não tenho certeza. Mas eu gostei, assim, da sutileza, sabe? Como aconteceu esse romance. Então, não é também o foco. A gente tem um foco na relação dos personagens, na dinâmica entre eles. Então, isso é muito legal. Mas o foco tá, então, nessa aventura, sabe? Que acontece aqui nessa vila, com esses personagens. E a gente tem alguns mistérios para eles desvendarem. E a gente tem o povo das fadas que também são traiçoeiros. E são difíceis, sabe? De lidar. Então, eu gostei muito desse livro, sabe? E foi muito gostoso, realmente, sabe? De ficar nessa história. E eu fico feliz que essa daqui seja uma série, né? Esse é o primeiro de uma trilogia. Então, eu quero continuar acompanhando esses personagens, então, e mais aventuras deles. O próximo livro, então, que eu vou recomendar é Lebre da Madrugada. Esse aqui é um nacional, né? Na verdade, essa aqui é uma duologia, e essa é uma duologia que já foi finalizada. Esse é o primeiro, Lebre da Madrugada, e eu deveria ter pegado o segundo para mostrar para vocês. E esse aqui é o segundo, né? Príncipe Partido. Então, essa aqui é a duologia. E eu já finalizei, né? Eu li o Príncipe Partido esse ano. E, gente, eu amo essa duologia, sabe? Nossa, e ela é muito bem contada. E o que eu posso dizer, então, sobre esse livro? Gente, ela é um pouco complexa, então vamos ver se eu consigo dar uma sinopse, porque é realmente difícil. Mas aqui, a gente tem um mundo que, de tempos em tempos, né? Mais ou menos de década em década, a gente tem o eclipse. O eclipse é meio que uma abertura, sabe? Meio que vaza, sabe? Energia, magia. E essa magia, então, causa desastres, então, por onde passa. E é uma coisa que é muito imprevisível, né? Não dá pra saber aonde que vai ser, então, esse eclipse. E que tipo de eclipse que vai ser, né? Pode ser um incêndio, pode ser uma chuva ácida, pode, sei lá, transformar uma cidade inteira em vidro. É uma coisa, assim, que realmente é imprevisível, sabe? Às vezes pode ser uma coisa muito bela, mas ao mesmo tempo muito trágica. Então, realmente é muito difícil de lidar e não dá pra se preparar a ela. Só sabe que vai acontecer. E aí, nesse mundo, a gente está quase se aproximando, então, de uma década, né, que marca, então, esse reloginho que fala que um eclipse está se aproximando. E a gente sabe também que esse mundo, né, como se não bastasse esse eclipse, ele também está em guerra. Seres féricos, então depois do seu mundo ruir, né, e quase desaparecer, assim, eles vieram então com a missão de tomar esse mundo para eles,
também, né? A gente tem essa situação. Aqui a gente conhece o Andras, então, que é uma espécie de médico, cientista, feiticeiro. E também curandeiro. Ele mexe ali, ele estuda, né, esse tipo de arte. Ele fazia parte da Vigília, que é uma organização muito poderosa, mas ele foi expurgado depois que ele foi descoberto, então fazendo ali um tipo de estudo que ele não deveria fazer. Só que ele trabalha meio que terceirizado, né? Ele faz algumas coisas ainda ali pra Vigília, né, meio que por debaixo dos panos. Só que quando ele tá voltando pra casinha dele, né, que fica ali num lugar bem afastado, ele acaba encontrando um guerreiro feérico, sabe? E aí ele fala, caramba, um guerreiro feérico, né, um inimigo. O que eu faço? Eu chamo a Vigília, né, que me deu um pé na bunda, ou eu cuido dele, porque ele, né, nem consegue abrir o olho, né? Ele tá bem, assim, debilitado. E tem a oportunidade de estudar esse corpo, porque eu nunca lidei, né, com um feérico antes, né? Nunca lidei com alguém dessa raça. Só que, ele tava colocando pra casa, gente, o demônio. Mal ele sabia, coitado. Ele tava colocando pra casa o Aeselir, que é um guerreiro férico que é muito letal e que é um inimigo, assim, né, da Vigília. E aí a gente tem o início de uma jornada entre esses dois personagens. Eu acho que eu consegui dar uma premissa, então, sobre essa história, mas esse é um mundo realmente muito complexo, é só, assim, a pontinha do iceberg, né? Aqui o autor trabalha muito bem construindo os pormenores, sabe? E também a cultura, sabe? O mundo é muito bem construído mesmo. Na parte dos féricos, a gente tem um contraste que é muito legal. A gente tem um mundo que é muito selvagem, que é muito bélico, eles são muito violentos, tanto é que quando o mundo deles começa a ruir, eles não pensam duas vezes, sabe? Pra ir em outro mundo, sabe? Pra dominar tudo. Mas eles são muito inteligentes também, sabe? Não é porque eles são selvagens e bélicos que eles são ignorantes, sabe? Eles também são muito letrados, eles são muito inteligentes, né? Então tem esse contraste. O romance é muito presente na história, né? A gente tem um foco, então, nos dois personagens, que é o Andras e o Aeselir. Desculpa se você vai considerar spoiler, mas pra mim isso é uma motivação pra você ler essa história, tá? Mas a gente tem o foco nos dois personagens. Nesse primeiro livro aqui a gente tem, assim, um slow burn mesmo, sabe? Então os personagens começam, tipo, quase se matando, né? Mas eles vão se conhecer e vai ser aos poucos. E o Andras tem um tipo de cabeça, o Aeselir tem outro tipo de cabeça, sabe? São personagens de espécies diferentes, mas é muito gostoso, sabe, de acompanhar. É muito bom você ver essa história se desenvolver. Acho que ela é super completinha, ela tem o foco, sim, no romance, mas ela entrega, assim, tudo no restante também. Sério, gente, eu amo e eu super recomendo. E por último, então, eu vou recomendar para vocês Lições sobre Afogamentos. Esse também foi um livro que eu li recentemente e eu gostei bastante. Aqui a gente tem a F. Ela estuda na faculdade de arquitetura. Ela queria fazer literatura, mas a gente tá falando de um mundo aqui bastante misógino e ultrapassado nas ideias. Então eles não dão espaço para as mulheres fazerem literatura. E aí a faculdade que mais agradou ela, que ela achou que ela fosse se desafiar, era arquitetura. E aí ela foi. Só que tem um porém, ela é a única garota, então, da faculdade de arquitetura. E isso implica em muitas coisas, né, pra ela, né? Ela passa por muitas coisas, né? Então os garotos ficam encarando ela, eles ficam em cima dela. Não só os garotos, né? Os próprios professores acabam não respeitando ela. Então ela acaba passando por situações muito desagradáveis e muito horríveis, sabe? Só que se tem uma coisa que a F é muito boa, é em fugir dessas situações, né? E como que ela foge? Ela foge através da literatura, né? Ela é viciada, então, na Angarade, que é, assim, o livro favorito dela, que fala sobre o reino das fadas. Não só fala sobre o reino das fadas, mas fala como uma mortal foi capaz de vencer o rei das fadas. E a F, desde quando ela era pequenininha,
ela tem certas alucinações, né, com o Rei das Fadas, né? E a gente fica se perguntando o que é real nessa história, né? Será que esse reino das fadas existe? Será que esse Rei das Fadas, ele realmente existe? O que é alucinação ou não? Esse é um mundo que também é muito bem construído. A gente tem uma parte dele que é muito mais cética com relação a essas coisas, né? Mas conforme a gente se aproxima, né, de um outro local ali da história, a gente vê que as pessoas são muito mais apegadas a essas mitologias, né? E aí a Effie tá lá na faculdade dela certo dia e ela acaba vendo um concurso. Então, né, o filho do autor do livro favorito dela, né? O autor morreu ali faz cerca de 6 meses. E aí o filho, ele acabou lançando esse concurso porque ele quer reformar a casa do pai, né, que é onde ele mora. A casa do pai tá com alguns problemas ali, ela tá meio perigosa porque ela fica perto de um penhasco, né? Então ele quer reformar essa casa. Ele lançou esse desafio então pro pessoal lá de literatura e ela ficou, meu Deus, sabe? É a casa do meu autor favorito, eu vou querer participar. E ela vai, participa, né, manda o projeto dela e ela acaba ganhando esse concurso, né? Então ela fala, meu Deus, socorro. E ela não pensa duas vezes, né? Ela deixa tudo pra trás e embarca, então, nessa jornada, nessa aventura. Só que chega lá, as coisas são um pouco estranhas, né? O filho, então, desse autor, o Yanto, ele é um cara muito estranho, né? Lá também ela encontra um aluno, né, da faculdade de literatura, que eles acabam tendo certos embates, né? Porque ela queria muito pegar os livros desse autor, né, que ela gosta tanto, e eles sempre estavam alugados, né, reservados para outra pessoa. E era para esse menino, né, porque ele tá fazendo uma pesquisa, por isso que ele tá na casa, inclusive, né, fazendo esse trabalho de pesquisa. Então tem um embate ali entre os dois, rola uma faísca, eles não se dão muito bem, mas ela tá lá para fazer o trabalho dela, né. Só que, aos pouquinhos, ela se aproxima, então, desse garoto, que é o Preston, e ela descobre que ele tá fazendo uma pesquisa. Tem um mistério rolando ali, naquele lugar. Um mistério que pode, assim, colocar tudo que ela acredita, sabe, por água abaixo. E ela, assim, não vê outra alternativa senão ajudar ele a desvendar esse mistério, sabe? Então, esse é um livro que eu também gostei muito, sabe? Eu gostei muito. Esse é um livro que ele é um pouco mais... Ele não é tanto, assim, uma cozy fantasy. Ele... Assim, eu gostei muito da vibe, porque ele é mais sombrio, ele é mais melancólico. Então, eu gosto também dessa vibe. Mas ele lida com assuntos também muito complicados, sabe? Por exemplo, ele lida com a questões de assédio sexual, com questões traumáticas. Mas eu achei que a autora foi muito responsável, sabe, tratando desses assuntos. A gente também tem romancinho na história, um romancinho também que é slow burn, que vai queimando aos poucos, sabe, mas é muito fofo, gente. É muito fofo, sabe, o romance dessa história é a coisa mais fofa desse mundo, sabe? Eu amei. Esse é um livro que ele só é um pouco lento, sabe? Eu não vejo problemas com isso, porque eu gosto de livros que são lentos, sabe? Não tenho problemas nenhum com isso. Eu gostei de tudo, sabe? Eu gostei da vibe, eu gostei do mistério, eu gostei do romance, eu gostei da forma como a autora, assim, ela tratou esse reino das fadas, que é uma coisa um pouco mais distante, que você fica o tempo todo se perguntando, é ou não é, sabe? Mas eu gosto disso também, eu gosto desse jeito de tratar, sabe? As fadas, eu acho que é muito legal, porque a atmosfera tá ali. É um livro que eu não tô vendo as pessoas falarem tanto sobre ele, mas eu acho que é um livro muito bom. Essas são as recomendações dos livros com fadas. Tem mais livros que eu ando lendo e que também tá na minha lista de leitura. Se vocês gostarem, então, dessas recomendações, desse tipo de recomendação, me conta aqui nos comentários que aí eu vou trazer com mais frequência, tá? Vamos conversar nos comentários. Me conta também qual desses livros você já leu ou você ficou com mais vontade de ler, tá bom? Não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Curte se você ainda não curtiu. Compartilha para os seus amigos e até o próximo.